Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café. Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson, e o que eu tenho a dizer é que saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Vamos que vamos. Nossa, aqui é Guilherme Gomes, diretor comercial da Access Software. Eu já estou me cuidando, tanto na saúde como na LGPD. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Access Software. E o Mr. Anderson começou hoje com Clarice Lispector. Bem poeta, vamos dizer assim. Eu sou Nicole Soares, advogada especialista em Direito da Saúde, sócia do Lara Martins Advogados, e não sei nem como mais me apresentar depois de tantas apresentações impactantes, mas é isso. Não, e agora presidente do Instituto Goiano de Direito Digital, doutor Nicole. Meus parabéns aí pelo novo cargo, já fazia parte da diretoria, agora como presidente. Na verdade, eu até tenho que me habituar sempre a falar sobre isso, porque eu esqueço, inclusive, mas recebi essa tarefa e essa incumbência que muito me honra, e nos próximos 3 anos sigo à frente do Instituto Goiano de Direito Digital como presidente. Muito bom. E hoje vamos falar sobre saúde, ou melhor, sobre LGPD na saúde. Não é sobre o coronavírus, calma que esse não é o... Se você está achando que era sobre o coronavírus, você está no podcast errado. Nós vamos falar realmente sobre LGPD, mas especificamente aí na área da saúde, né, doutora? E para começar, como é que é a LGPD, assim, para quem está chegando agora e às vezes ainda não estava no planeta Terra ou estava na UTI e não está entendendo do que nós estamos falando, como é que a LGPD, doutora, impacta a área da saúde? Ela impacta? Tem muita gente ainda que tem essa dúvida. Na verdade, aproveitando a questão do vírus, talvez quando a gente está falando de LGPD, o vírus não vai ser o problema, vai ser o coronavírus. Né? Pode ser o vírus, mas não necessariamente o coronavírus. E essa pergunta se a LGPD impacta, né, na saúde, na verdade ela não impacta, né? Ela passa um rolo compressor em cima da saúde, porque naturalmente a área da saúde é uma área que tem obrigações específicas relacionadas a sigilo e tudo mais, mas é uma área também que a digitalização dos processos, tanto que a gente fala em transformação digital da saúde 4.0 e tudo mais, vem como um elemento de melhoria, óbvio, mas como um elemento de risco também, principalmente considerando que todos os dados que a saúde utiliza, via de regra, são dados pessoais sensíveis, porque até o dado pessoal indica, né, identifica alguém que eventualmente está fazendo um tratamento de saúde ou recebendo algum tipo de medicamento. E isso, por consequência, é informação de saúde, ou seja, ficamos todos nessa piscinona de dado pessoal sensível que a gente sabe que ocasiona uma somatória de responsabilidades para quem trata essas informações. Com certeza, doutora. E a área de saúde tem, assim, muitos hábitos ali que acaba tornando o processo ainda de maior risco, né? Eu lembro, agora não, mas antigamente, quando eu ia fazer um exame, eles davam um papelzinho e depois qualquer um com esse papelzinho conseguia pegar esse exame. Eu achava uma série... até um absurdo, eu não sei como é que tá esse processo hoje, para ser bem sincero, faz bastante tempo que eu não faço um exame, a não ser os testes de Covid, que eu tô pegando online o resultado, quando a gente faz. Mas eu achava um absurdo, se quer um simples protocolo, um pedacinho de papel com pouca informação lá, qualquer um pegava esse exame na recepção, que era outro absurdo para mim também, que nosso exame estava ali para, vamos dizer... o nível de acesso para quem conseguia acessar o seu exame, ou ter acesso a ele, era mínimo. Eu não sei como é que está funcionando isso hoje. Na verdade, assim, vamos como a gente faz para comer um elefante, né? Por pedacinhos. Porque não dá para falar desse problema só com uma resposta única. Primeiro, aí eu vou fazer o papel aqui da advogada, que inclusive representa instituições de saúde, que há uma problemática dessa questão do acesso a informações, porque o próprio paciente, ele quer o negócio da forma mais fácil, mais rápida para ele, e muitas vezes, quando ele pensa
Ai, só eu vou pegar, né? Quantos e quantos nunca perguntou assim, mas só eu posso pegar esse exame aqui? Eu não posso mandar minha filha, não posso mandar meu sobrinho, não posso mandar minha secretária pegar. Então, assim, existem algumas práticas que estão em desconformidade, não só com procedimentos de segurança do ponto de vista de acesso à informação, mas até mesmo de sistemáticas que são implementadas na saúde, como a acreditação na saúde, mas também por uma demanda dos pacientes, né? Porque a gente sabe que essa questão de transformação digital, ela é uma transformação comportamental. Então, você, né, com todo esse olhar da segurança da informação, quando percebia que aquela informação poderia ser acessada facilmente por um terceiro, isso lhe causava estranheza. Mas existem pessoas que olham para isso e falam, oba, que bom, qualquer um pode comodidade, pegar. Né? A comodidade, exatamente. Então, a gente está num momento agora em que as instituições se sentem pressionadas diante das responsabilidades que foram trazidas pelas novas legislações, e não só legislações, mas esses procedimentos de conformidade, né, que o setor precisa observar, mas também o paciente ele acaba resistindo a essas mudanças, porque ele, essa senha é difícil, eu esqueci minha senha, né? E a gente fica aí tentando equilibrar essa salada de interesses e comportamentos, mas acho que também temos que pensar pelo lado das pessoas que acabam não tendo esse critério com relação às próprias informações. Tem um outro lado também, até nesses casos aí, pegando esse exemplo do exame também, questão de área de saúde especificamente, a gente também está lidando com convalescidos, lidando com idosos, lidando com um monte de perfis que realmente pode ter um problema de logística sério aí. Vou te dar um nome bonito para isso, que é o consumidor hipervulnerável, né? O idoso que não tem acesso, ou que tem acesso à tecnologia, mas não entende, né? Porque o problema não tem sido acesso. As pessoas têm um smartphone, usam o WhatsApp até de maneira indevida, né? Fazem algumas coisas que não precisavam fazer. Bom dia, grupo! Bom dia, grupo! Oi, família! Mas do ponto de vista tecnológico, e do ponto de vista até social e financeiro, muitas vezes, esse consumidor ele é hipervulnerável. Por quê? Porque ele tem acesso, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Então, muitas vezes, para ele ter aquela dimensão de que aquelas informações que ele está acessando podem eventualmente ocasionar algum tipo de dano a ele mesmo, se forem utilizadas por um terceiro de maneira maliciosa, ele está perdido no rolê, gente. Ele não sabe o que está acontecendo. Então, assim, inclusive, é uma das questões que eu quero trabalhar à frente do Instituto Goiano de Direito Digital, é justamente sobre a cidadania digital, porque a gente não fala mais, óbvio, existe barreira de acesso, sim. A gente vive num país em que, apesar da facilidade de acesso com relação aos smartphones estarem disponíveis no mercado e até numa variabilidade de custo bastante ampla, a gente sabe que existe a dificuldade de acesso à conectividade, mas ao mesmo tempo a gente tem uma grande parcela da população conectada, mas que não consegue desempenhar essa cidadania no ambiente digital porque ela não foi preparada para isso. Então, isso desemboca lá na saúde, por quê? Porque saúde é algo que todo mundo em algum momento vai precisar de assistência em saúde. Então a gente pega essas pontas, né, do consumidor, do paciente hipervulnerável, da pessoa que usa a internet, que usa o acesso à informação, mas que não sabe muito bem dos riscos que ela está correndo, e ainda recai sobre as instituições e profissionais de saúde esse dever de guarda das informações. Uma das discussões com relação a essa transformação na saúde é o prontuário eletrônico, porque a possibilidade de você ter um repositório de informações em que quem passe a gerir essas informações do paciente seja o próprio paciente, dar essa autonomia, porque, por exemplo, hoje eu moro em Goiás, mas imagine que eu me mude para São Paulo, para Amazonas, para Pernambuco. Se eu não for lá no meu médico e pedir essas informações para eu poder levar para o outro médico, que é uma coisa que quase ninguém faz, só quem faz isso é mãe. Mãe faz isso. Mãe vai lá no pediatra do filho e pede as informações.
a gente não pede, mas ao mesmo tempo é esse paralelo que a gente tem que fazer, porque será que nós temos usuários autônomos e cientes o suficiente para serem guardadores, né, para terem a guarda das suas próprias informações de saúde? Esse é o objetivo a longo prazo. Dependendo do usuário, ele vai até adulterar a informação, assim, perigo. A curto prazo não, a médio prazo não, a longo prazo talvez, mas eu acho que talvez. Não. Não, uma coisa que eu vejo que é muitas vezes nós, usuários, e o público em geral, ainda tem pouca consciência que os dados, vocês têm o direito, e os dados são seus, né? E aí eu chamo a atenção por 2 comerciais que o Itaú lançou, inclusive está passando no horário nobre, sim, no horário do Big Brother, eu assisto Big Brother. Hey, brothers! Revelações nesse momento. Diogo com K. Diogo, não, para. É Diogo com Y, rapaz. É com Y. Não vou te julgar não, Diogo. Não, pois é, não julguem. Durante um comercial do Big Brother, eu vi 2 propagandas do Itaú, justamente chamando atenção para a questão de proteção de dados. O cara chega lá, seu fulano, Beltrano, eu te conheço, não sei o quê, o cara, cartão de crédito, número tal. Aí o cara, assustar, não, código de segurança, calma, eu lembro. Então o cara começa a falar tudo ali do cara, me dá um autógrafo, calma aí, eu sou famoso. Não, você não é, mas seus dados são, entendeu? São 2 comerciais sensacionais que o Itaú fez para justamente chamar atenção para a questão de privacidade de dados, né? E num segundo, uma mulher lá alguém, eu queria informação, número tal, CPF tal, começa a dar as informações para a mulher, como se, não, eu só queria saber onde é a padaria, não sei das quantas, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, nós usuários temos que ter, antes de aprender a gerir essas informações, que questão do pontuário, a gente tem que ter a noção que é nosso e aí é um bem valioso, você tem que saber controlar. Porque senão você vai realmente falar, não, meus dados, vou colocar na porta de casa, quem quiser passa aqui, pega, e mais ou menos assim, aí vira aquela bagunça, né? E uma outra coisa que é complicado na questão da saúde é que muitas vezes em outras áreas, o consentimento, você pode chegar e falar, uma agência ou determinados setores, você pode pedir para pagar os seus dados. Na área da saúde não, né, doutor? Eles têm obrigação legal para manter aquelas informações lá. Isso aí se torna a vida dessas empresas muito mais complexas e muito mais necessárias à proteção daqueles dados pessoais sensíveis. O dever de guarda na área da saúde, ele é prolongado, né? A gente fala aí de prazos de 20 anos e em alguns casos até de prazos eternos, por exemplo. Como no caso da odontologia, pouca gente sabe, mas quando você faz algum tipo de moldagem de arcada dentária, porque isso pode ser utilizado para identificação de pessoas em várias situações, quando eles têm algum tipo de perda disso, eles inclusive precisam fazer um procedimento para informar que aconteceu isso, porque ao longo dos anos eles vão armazenando isso de uma maneira, né, acumulativamente e obrigatoriamente. Então, Gente, eu não sabia dessa informação, isso aí eu fiquei impressionado. Então quer dizer que você vai no dentista, eles têm que ter informação dessa dentária lá. Porque, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui triste, né? Mas assim, no caso faleceu. De tragédias aéreas, por exemplo, em que você não consegue fazer identificação de corpos e tudo mais, a arcada dentária é uma das possibilidades. Então, você tem essa questão da arcada, que não é um dado, não é um dado da natureza em que a gente está habituado a tratar, mas a gente poderia até pensar numa questão paralela, estavam frisando, né? Paralela, analógica, fazendo analogia à biometria, porque não é a mesma coisa, mas é uma informação... Mas te identifica, né? Se te identifica... Para identificação. Então, você tem essas peculiaridades da área da saúde e que aí é uma coisa interessante de se mencionar, e eu tenho batido muito nisso em treinamentos, em reuniões e etc. Gente, a LGPD, ela não elimina nenhuma outra legislação. Ela não apaga nenhum outro dever que existe em qualquer outra legislação. Ela não cria outras legislações. Porque, por exemplo, agora eu tenho brincado, surgiu uma nova lei do direito de imagem.
né? Porque as pessoas passaram a se preocupar com o direito de imagem depois da LGPD. Eu falo, gente, tá lá na Constituição. Já existe, né? Né? Mas, assim, criou-se outras... Por quê? Porque as pessoas não tinham essa dimensão e começaram a usar uma sistemática de que se há uma nova lei de proteção de dados, existem novas obrigações. Não. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela implementa algumas parametrizações e ela não apaga nenhuma outra legislação. Então, qual é o problema para o pessoal da saúde? Você tem mais uma legislação e todas as outras que já existiam. Então, e a LGPD traz um holofote para cima desse assunto, que antes era simplesmente jogado de lado, né? Por exemplo, eu mesmo, que nem o Diogo, também não sabia sobre esse negócio da arcada dentária. É um negócio tipo assim, coitado dos consultórios, né? Haja armazenamento. O pessoal Eu já tô pensando no backup disso, cara. já tô pensando em fazer uma campanha aí para os consultórios odontológicos. Vamos ver se vocês querem colocar Dropbox Business lá, senão haja storage, entendeu? Tá todo mundo guardando direitinho. Isso aqui é Brasil, pessoal. Certeza, né? Mas isso, inclusive, é uma das discussões sobre, por exemplo, seria possível a gente digitalizar esses documentos e ter essa guarda, porque em alguns casos, por exemplo, a arcada dentária, aqueles moldes, será a tecnologia disponível, essa tecnologia ela é acessível, ela não encarece, porque, por exemplo, um dos problemas de instituição de saúde é justamente o arquivo. E aí você tem algumas questões, por exemplo, agora já estão fazendo um movimento inverso, porque antes você tinha as imagens, né, os exames de imagem, para você digitalizar aquilo, era mais complicado. Aí agora eu, por exemplo, acho que os 2 últimos, ao contrário do Diogo, faço os meus exames e recentemente fiz alguns exames de imagem em que eu não recebi mais aquele papel, aquele plástico escuro, recebi tudo digital. E eu levei para a médica, inclusive, no meu tablet, né? Porque, inclusive, eu acho que é até mais sustentável, porque aquele plástico lá, você tá, né, produzindo mais lixo. Mas, por exemplo, acaba que eu tenho a guarda disso, né? Dever meu. Se sumir, eu que tenho que ter responsabilidade, né? Minha responsabilidade. Então, e também do banco de dados onde a clínica ali armazenou, né? Que teve uma rede de laboratórios ali em fevereiro que foi invadido pelo ransomware, o Avadon. E o Avadon expôs aí dados de 220 mil informações, dados digitais, exames, enfim, eu não sei nem se o pessoal pagou, deixa eu checar, o grupo MED, não sei nem se o pessoal pagou esse ransom ou não, mas eu sei que era muita coisa exposta ali e era complicado. Jornal com Café. Últimas notícias. Boa noite. Vamos às últimas notícias sobre a Covid-19. Uma empresa de TI desenvolveu um modelo matemático que vai ajudar no combate contra a Covid-19. Como resultado dessa experiência, nós concluímos um modelo matemático que, aplicado a este novo medicamento, vai ser a cura de várias doenças, inclusive a Covid. Da minha parte, estou muito orgulhoso que o nosso departamento de TI tenha desenvolvido esse projeto com valor inigualável para a sociedade. Posso dizer para a humanidade. Agora, para a gente finalizar, só falta a aprovação e o sinal verde da administração. Ficou legal a matéria aí, até agradeço ao pessoal da TI que falou com o pessoal da imprensa, mas veja bem, com essa situação da pandemia, o departamento jurídico trabalhou com gente aqui da administração e concluíram que nós não vamos conseguir exclusividade nessa patente. E, bom, se a nossa patente for quebrada, nós não temos lucro. Se nós não temos lucro, nós não temos motivo para fazer investimento agora, né? Então, a decisão da administração é que, a partir de hoje, os esforços do departamento de TI, até parabéns para o departamento de TI, mas os esforços de vocês agora têm que ser 100% focados na implantação da LGPD. Tá? Porque agosto está aí, vão rolar as multas e tal, já está na hora. Então vamos que vamos, né? Esquece esse negócio aí por hora, viu?
E na área de saúde também, doutora, tem algumas regras, algumas coisas internas que eu não sei se é necessário, se é lei, mas que podem complicar ainda mais as questões. Eu estava conversando com o dono de uma clínica, um administrador de uma clínica, há umas 2-3 semanas, e ele me explicou que os exames, quando um paciente faz uma cirurgia via plano de saúde, o plano de saúde tem o costume para comprovar que aquela, ou seja, não acredita no hospital, para comprovar que aquela procedimento foi realizado, e pedir os exames, uma série de procedimentos. Eu falei, gente do céu, então a partir daí você vai ter mais uma empresa responsável pelo dado pessoal. Isso aí eu não sei nem se é necessário ou não, se é uma regra, ou o plano de saúde faz isso para tentar evitar percas e exames autorizados não realizados, alguma coisa nesse sentido. Eu fiquei bem assustado com como funcionava, ou como funciona ainda hoje, sabe? Eu vou começar uma história com Era uma vez... Era uma vez um sistema de remuneração que é estabelecido pelas operadoras de saúde, que a gente começa a ver uma movimentação no mercado, inclusive vindo de fora, porque a gente tem o fee for service. Então você remunera de acordo com a quantidade de serviço que você presta. Então a gente tem uma ideia de que esse mercado migre para o fee for value, porque aí você consegue remunerar conforme o valor que você entrega. Esse valor no atendimento de saúde é o quão mais rápido o paciente foi atendido, ou o quão menos de procedimentos invasivos ou com eventos adversos ele utilizou para alcançar a melhoria daquele paciente. Só que hoje a remuneração é por serviço. Tanto que, de fato, para ver e aí eu vou contar uma outra história para vocês. Além de haver essa necessidade da comprovação, Diogo, acredite, a operadora de saúde, muitas vezes, tem uma coisa que se chama glosa. Ela identifica que, de acordo com as diretrizes internas dela lá, aquele procedimento ultrapassou, ou em número, ou no uso de algo que não deveria ter sido utilizado naquele procedimento, e ela diz, tudo bem, você fez, mas eu não vou te pagar, porque não era para você ter utilizado essa quantidade ou esse produto. Então, aí você falou assim, mas aí mais uma empresa vai ter as informações. Deixa eu te falar, quando a gente está falando de atendimento em saúde, é uma cadeia. Não há como você dizer que existe qualquer atendimento. Eu estou sendo ousada, mas vou seguir nessa teoria, e se em algum momento me mostrarem isso, a gente volta atrás, não tem problema. Mas não acredito em nenhum atendimento de saúde no modelo que a gente tem implementado no Brasil hoje, em que você diga, eu tenho um atendimento 100% meu, da empresa X. Porque até mesmo um hospital, muitas vezes, ele pode ter dentro dele um laboratório de exames clínicos que é terceirizado, né? Ele faz os exames lá dentro, mas ele é outra empresa. Você pode, por exemplo, ter um setor da hemodinâmica dentro da instituição que é terceirizado. Então, é muito difícil. Aí só se você me falar assim, não, é uma rede que já verticalizou, então tudo aqui deles é deles. Mas, assim, é a exceção da exceção. Então, todas as vezes que a gente fala de atendimento em saúde, a gente tem que partir do pressuposto que é um compartilhamento em cadeia das informações daquele usuário do sistema, beneficiário do plano, consumidor e paciente. Ou seja, a coisa fica extremamente complexa, né? A proteção dos dados ali, é muita gente envolvida e precisa tomar bastante cuidado e realmente ter a certeza, tanto dos processos estão sendo bem cuidados, que aí a gente começa ali, que o atendimento médico começa ali na hora que você vai ligar para marcar ou vai acionar o WhatsApp para marcar, ou seja, desde a recepção até na hora de finalizar um procedimento. É realmente assustador. Eu acho que não tem processo tão complexo como o pessoal da área da saúde, viu? Na verdade, eu ia chutar essa bola aí, mas você já levantou, eu vou fazer o gol. Porque eu ia falar que, do ponto de vista técnico, né, de infraestrutura, de tecnologia da informação, vocês que, né, são os caras aí que manjam do Paranauê e que podem falar isso. Mas eu tenho, para mim, que diante de todos os demais setores, eu não vejo complexidade e número de variáveis e número de possíveis vulnerabilidades maior do que na área da saúde.
Eu não consigo visualizar. Concordo contigo. Também não acredito que tenha nada parecido aí no mercado. Não, é jogar LGPD no nível hard, né, cara? Porque assim. É a fase do chefão, É a fase do chefão. Já começa pra fase do chefão, não tem preparatório, esse é o problema. Entendeu? E a gente do lado de cá, assim, a quantidade de empresas de saúde que nos procuram ainda é menor em relação a todo o resto. E isso é um negócio que me preocupa muito, porque assim, a gente já fez assessment em alguns laboratórios, em alguns hospitais, e é assustador. A gente chega achando que assim, não, aqui vai ser um pouco mais tranquilo, porque ele já, naturalmente, ele já teria que tomar um certo cuidado com os dados, e às vezes a gente sai assim, tipo assim, meu Deus, essa rede eu já não vou lá nunca mais. Nunca mais. Vou fazer igual o Diogo, não faço mais exame, entendeu? Mais ou menos assim. E realmente é assustador. E uma coisa que assim, melhorou bastante, a doutora comentou de pegar o exame digital, etc. Mas eu acho que a gente está muito atrasado em relação a outros países, né? Você pega, durante a pandemia, eles possibilitaram a questão do receituário médico digital. Mas, pô, o jeito que funciona aqui no Brasil hoje, basicamente, vai lá, faz o prontuário, escaneia, manda uma foto e o paciente pode pegar esse mesmo prontuário e comprar em 10, 15, 20 farmácias. Não, é sério, cara, o negócio é um absurdo, porque tipo assim, você mandou aquilo lá digital, a farmácia tá aceitando, você compra o mesmo remédio em várias farmácias, ou seja... em todas as farmácias. É muito bagunçado. Calma, senão daqui a pouco vai aparecer o povo aqui da farmácia brigando sempre, porque também não é assim também não, calma. Não, mas dá. Não, mas é porque assim... Voltando, se a gente está atrasado, estamos atrasados. Sim, inclusive, essa revolução tecnológica da saúde, quando a gente vai analisar Estados Unidos, possivelmente que pode ser... Não vou usar Estados Unidos não, porque no Brasil a gente adora utilizar Estados Unidos para comparação, mas na saúde não é uma comparação legal. Mas vamos usar a Alemanha como um paradigma, Inglaterra, que inclusive os esforços de modernização na saúde na Inglaterra vêm muito do NHS, que é o sistema público de saúde deles. Então vamos usar a Inglaterra. A gente fala de uma movimentação ali desde os anos 80. E no Brasil a gente está tentando empurrar o teleatendimento. Nem computador tinha ali, né, doutor? Né? Então, assim, a gente teve um grande impulsionamento a partir do momento da pandemia, mas, por exemplo, a grande questão é que nós temos uma sistemática de receituário diferente. Então, o receituário controlado, você não vai conseguir, né? Você tem que ir lá, fazer a cópia, assinar, colocar seu endereço, bater carimbo, bem trivial. Com a pandemia, os próprios conselhos, o próprio CRM soltou alguma... E aí o problema é que a gente tem uma dificuldade de regulamentação disso, até por uma certa, vamos dizer assim, usurpação de competências, porque isso não deveria necessariamente ser uma providência tomada por conselhos, mas no vácuo legislativo e diante da necessidade começam a surgir esses movimentos. Mas, por exemplo, a regulamentação do receituário digital, porque com a pandemia tinha muita gente com o medicamento controlado que precisava do receituário controlado, né, para ir lá e pedir uma nova caixa do medicamento, e ir até o consultório ou o hospital fazer esse pedido é um risco de contágio. Então, precisou-se acelerar isso. Mas entenda-se também que há uma série de forças, vamos dizer assim, que muitas vezes até os próprios profissionais ou os próprios pacientes, diante da falta de familiaridade com a utilização dessas ferramentas, ficam freando essa mudança. Então, realmente, se a gente está atrasado, a gente está atrasado. Isso aí não é um objeto de estudo filosófico. Está atrasado. Isso aí a gente tem que reconhecer. Diogo, deixa eu te perguntar, qual foi o remédio que você conseguiu comprar em várias farmácias? Rapaz, eu tenho amoxicilina aqui pra... Pô, eu tenho sinusite, cara. Eu preciso de amoxicilina quase que uma vez a cada 15 dias, entendeu? Entendi. Ainda mais agora, eu não gosto nem de pensar em começar a ficar com o nariz entupido, que o povo já acha que é Covid. Só eu mesmo, por causa da sinusite, eu devo ter feito pelo menos uns 12 exames de Covid, já tudo é negativo. Imagina se eu deixo acumular, entendeu? É amoxicilina até 2032 aí. Tem, mais ou menos. O meu medo com o término da pandemia é que a gente vai, se Deus quiser, a gente vai ser vacinado, vai dar tudo certo, mas é aquela... Sabemos quanto, mas vamos. Vamos ter fé. Mas assim, os vermes
e as bactérias no Brasil, eles vão ser Transformers. Vão ser Highlander, Se no Japão tem o Godzilla, a gente vai ter os vermes aqui. Eles vão digivoluir, porque assim, a quantidade de fármacos utilizados de maneira indevida foi bastante substancial. Doutora, essa iniciativa que você comentou do receituário digital, uma padronização, eu acho que é exatamente isso que falta para o prontuário digital dar certo, né? Existir uma padronização, porque cada um tenta fazer de um jeito e ninguém vai de jeito nenhum a lugar nenhum, né? A gente tem no Brasil aí aquele, por exemplo, vou dar um exemplo que, nota fiscal eletrônica, sai lá um XML, sai de tudo quanto é buraco. Mas é aí que eu falo, a Anvisa, sei lá, cara, podia criar um sisteminha do mesmo jeito. É um pouquinho diferente, né? Não, mas é o mesmo, é porque lá a única diferença de Brasília é que ele não tem, ela não tem município-estado, não tem essa diferenciação, então em outras cidades ela tem a nota municipal também, né? Aquela só de serviço. Em Brasília não, é uma só, no mesmo formulário sai a nota fiscal de serviço e produto. Nos outros estados tem a diferença aí na questão quando você vai fazer uma revisão de carro, o seu óleo, produtos vem numa nota e o serviço em outra. No Brasília é tudo na mesma, só essa questão. Vamos lá, você tem ali um padrão, né? Eu dei o exemplo da nota fiscal que é muito simples, XML está aí, roda, funciona, você consegue inserir em tudo quanto é canto. Poderia ser um block REM, poderia ser alguma coisa mais avançada tranquilamente, mas o cara poder ter ali a sua carteira digital, entre aspas, onde ele colocaria o prontuário dele e segue a vida. Poderiam ter vários formatos e assim seguir. Ou então tem um prescription center, né, cara, onde as farmácias falam, eu tenho, o meu médico me receitou, passou uma receita para mim, me dá seus dados. Foi lá, a farmácia confirma, tá aqui, pum. A farmácia que foi lá e fazer a venda dele sumiu. É muito simples fazer um prescription center aí, uma Anvisa ou o próprio conselho, ou seja, que nem a doutora falou, sei lá quem rege, que vai regulamentar essa questão aí, mas alguém tinha que fazer, né? Senão vamos criar o nosso prescription center, que é acessório de prescription center, vou começar a centralizar essa parada, porque tá muito bagunçado. Com base na LGPD, eu acho que sei não, né? Não é um bom business. Não agora. Ninguém vai querer se meter nisso agora. Então, seria muito lógico, né, criar essa plataforma única, mas a gente tem alguns problemas aí do meio do caminho. Quem tem informação tem poder, né? A partir do momento que você tem uma plataforma, vamos dizer, única, e ela é interconectada, e eu acho que o termo é interoperabilidade, alguma coisa do tipo, que eu não consegui falar a palavra, mas você consegue fazer o quê? O fluxo de informações em todas as pontas. Só que existe uma questão relacionada a atendimentos em saúde que chama os protocolos clínicos. Quando você tem esse acesso ao que foi feito, você consegue fazer o quê? Uma engenharia reversa. Você consegue identificar como é o tratamento que foi utilizado no hospital X. Para saber o que ele tinha, né? Não, para saber o que ele fez. Então, imagine assim, além dessa questão que é vamos dizer, um segredo comercial, a gente tem as operadoras de saúde, que cada uma tem a sua rede credenciada e não necessariamente ela tem interesse em fazer esse convênio de informações com todo mundo. E o nosso maior consumidor de saúde, usando um termo só para compreensão aqui, o nosso maior cliente na saúde é o SUS. Então, assim, tudo que você for fazer, você precisa pensar que ele precisa atender ao SUS. Só que aí você tem o SUS e você tem as operadoras de planos de saúde. E não necessariamente esses mundos se conversam de uma maneira muito, vamos dizer assim, no mesmo idioma, né? Talvez seja um português de Portugal e um português brasileiro, alguma coisa do tipo. Então, assim, é exatamente esse raciocínio. Seria muito bom a gente ter uma plataforma única e todo mundo utilizasse a mesma plataforma. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no meio do caminho, há os interesses individuais de cada grupo. Não só grupos, eu falo de grupos de segmentação SUS ou ANS, mas grupos de saúde mesmo, laboratórios, operadoras de saúde, grupos de hospitais, porque informação é poder, gente. Então, esse compartilhamento de informação numa plataforma única, muitas vezes, ele
pode e vai ocasionar, sim, um salto substancial no atendimento de saúde, no serviço de saúde, mas a gente vai ter que pensar em como isso vai ser feito para que não haja esse comprometimento dessas informações que eventualmente representam um segredo comercial, né? Porque a gente está falando de atendimento de saúde, mas a gente está falando de desenvolvimento de atividade econômica, né? É um setor, é uma área de serviço. A minha pergunta é a seguinte, doutora, eu percebo a linha de fundo de ter uma maldade aí, mas a maldade não está clara para mim, então eu não que é interessante esconder, o que não é tão interessante pôr à luz do sol, que, por exemplo, segredo de tratamento, o que poderia ser isso? Eles podem ter pedido trocentos exames excessivos, não sei, e aí não querem que isso apareça, é nesse sentido? Na verdade, é muito mais com relação à aplicação. Por exemplo, existem estudos que apontam que um protocolo clínico, depois que ele foi aprovado, tudo ok, é isso aqui, estudos, tudo certinho, bonitinho, a expectativa média para que ele seja utilizado de maneira ampla é de até 25 anos. Por quê? Porque até que essa informação corre, as instituições começam a utilizar, usam aquela técnica mais moderna, começa a ter efeito, aí tem o congresso. É um ciclo longo. E entende que isso é quase que um segredo comercial? Então, assim, você tem instituições de referência que adotam esses protocolos e são referência justamente porque ou são pioneiras ou desenvolvem pesquisas relacionadas à utilização daquela estratégia e aquilo ali acaba sendo algo utilizado dentro da instituição e que as pessoas vão buscar aquele tratamento ali em decorrência daquela expertise, daquela autoridade que foi gerada em volta daquilo ali. Então, assim, se você consegue fazer... E aí, existem, inclusive, softwares, e eu não sei nem se é exatamente software, mas já existem soluções que conseguem fazer predições de saúde somente utilizando a avaliação das contas de um tratamento, não é nem do prontuário. Então, o software faz a leitura ali, ele usou isso, provavelmente ele vai ter tal coisa daqui 5 anos. Então, com os dados, você consegue fazer um cruzamento que um ser humano não conseguiria, mas que o algoritmo ali e o software, eles conseguem fazer de uma maneira, vamos dizer assim, bem tranquila, né? Eles aplicam machine learning e começam a predizer quais são os próximos passos na doença do cara. Não, e aí, imagina essa informação na mão de empresa segura de saúde ou seguro de vida. Na verdade, todo mundo que tem um smartwatch já está sendo... não só o smartwatch, mas acho que os smartwatches com mais precisão, porque o negócio está pregado aqui, o celular às vezes você deixa dentro do carro ou em cima da mesa, então ele não tem tanta precisão do tanto que você anda e tudo mais. Mas assim, eu não tenho dúvida alguma que daqui, sei lá, 10 anos, por exemplo, quem usa aí, sempre usou o Apple Watch, um belo dia vai chegar um relatório dizendo, olha, com base nas suas estatísticas dos últimos 10 anos, sugiro que você busque um cardiologista. Porque... Não, eu tenho certeza que ele faz. Ele já faz isso, na verdade, né? O Apple Watch, ele faz ali o eletro, e eu tava numa certa viagem há um tempo atrás, e eu tive que, eu tava fora, tava na Índia, e eu procurei o pronto-socorro, porque basicamente o Apple Watch falou que meu coração estava muito acelerado para o meu ritmo normal. Mas você entende, né? Que ele avaliou no momento, a gente está falando de predição. O relógio vai virar e falar, olha, com base nos dados, no próximo ano aí, sugiro que você procure um médico. Que você vai precisar, e eu não tenho dúvida se eles vão conseguir fazer isso, e vão acertar muito mais. Eu espero que eles lancem um aplicativo, o iInsurance, por exemplo. Sugiro que você faça um seguro de vida bem bom, porque você deve morrer nos próximos anos. Alguma coisa nesse sentido. Entendeu? E eu vou aproveitar para estragar aí o seguro de vida do Diogo, que agora ele tá andando de moto, hein? Eu ia mudar essa pólice. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência meio bizarra minha. A experiência de velhice, mas eu fiz 40 anos na semana passada e aconteceu o seguinte evento, uma semana antes do meu aniversário, eu fui ler um texto, uma bula de remédio da vida e simplesmente não enxerguei nada. Falei,
como assim? Semana passada eu enxergava isso aqui, agora não enxergo mais. Aí eu aproximo, embaça tudo. Afasto, consigo ler. Eu falei, ué, que esquisito. Minha mãe sempre falou que um dia isso ia acontecer, não chegou pois ninguém é. aqui, não. Mas essa que é a parada. Aí, comentando com a doutora virou para mim e falou, cara, isso daí é presbiopia. Pode pesquisar no Google aí. Eu falei, ué, tá bom. Mas aí, o que pega? Olha que loucura, o quão previsível são as informações de saúde. Eu fui pesquisar no Google e o que o Google informa? Olha, quando você estiver fazendo 40 anos, né, você vai perder essa habilidade focal. Eu falei, what? Tipo assim, igual um relógio, não podia durar mais uns meses? Não, você foi 40, venceu, velho. O Google errou por uma semana. Então assim, você que tá aí com 35, meu querido, você tem mais 5 anos, aproveite. Vai acabar. Tipo assim, é altamente previsível, entendeu? Então, junta uma outra matemática com várias... É claro que vai de organismo para organismo, mas assim, no geral... A informação é realmente bastante precisa. Eu fiquei assustado com o número bater certinho. Agora imagina jogar uma massa de dados de 200 milhões de pessoas numa machine learning. Qual que é o nível de previsão que você vai ter na tua parte? Exatamente isso que eu ia provocar, Gomes. Que a verdade é que a nossa dificuldade é de ter, vamos dizer assim, essa avaliação criteriosa dos dados, porque a gente ainda não tem a segmentação dessas informações. Ela está ali num bolão, né? Vai entrando e a gente ainda não segmentou, mas a partir do momento que isso começa a entrar por meio de um prontuário eletrônico, que lá está, por exemplo, as informações relacionadas à pressão arterial, e você puxa aquilo ali, e você tem um indicativo que aquilo ali são os dados relacionados à pressão arterial de uma população de 200 milhões de pessoas, olha, é um negócio extraordinário. Estamos falando de mais um, eu vou colocar mais um, porque temos vários casos como esse na nossa sociedade, mas estamos falando de mais um avanço absurdo tecnológico que poderia trazer um bem incontável para a saúde da humanidade, mas que está sendo atrapalhado por interesses comerciais. Isso é o Anderson que está falando, tá, gente? Eu digo pelo seguinte, esse é o tipo de coisa que você só consegue mudar por força de lei, porque se não houver interesse político para impulsionar isso, não vai haver interesse comercial para fazer, então fica esse entrave. E no Brasil o interesse político é um pouquinho difícil. Na verdade, o que acontece é o seguinte, são realidades muito específicas. Quando a gente fala de saúde no Brasil, a gente tem que entender que, apesar de todas as críticas e etc., e eu não vou entrar nesse mérito, nós temos esses dois mundos, da saúde suplementar e do SUS. Quando a gente fala de SUS, a gente está falando da maioria das pessoas, e o SUS ele passa assim por uma regulamentação específica governamental. Por outro lado, a gente tem uma dificuldade em que um dos princípios do SUS é a descentralização. Então, você tem pedaços e pedacinhos e pedações do SUS que estão ali dissipados dentro das prefeituras, dentro dos estados. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa de um ordenamento centralizado de ações estratégicas, você tem essa descentralização para que ele possa ser operacionalizado e para que ele possa chegar ao máximo de pessoas possível. Porque eu não posso partir do pressuposto que o que é feito lá no interior de São Paulo é o que precisa ser feito aqui no interior de Goiás, por exemplo. Então, a gente tem que entender isso como um todo e entender essas barreiras, que muitas vezes são, inclusive, barreiras tecnológicas. A partir do momento em que a gente está disposto a entender e muitas vezes não fazer juízo de valor, porque é um jovem garoto, né? O SUS ainda nem tá com esse problema que o Anderson tá, porque ele tá com 30 e poucos anos. Ele ainda tá com 30 O problema do SUS é vista grossa, né? Ele ainda tá com 30 e poucos anos. Então, assim, por óbvio que dava para ser melhor, com certeza, sempre dá para ser melhor. Só que a gente, para discutir avanço tecnológico na saúde no Brasil, a gente necessariamente vai ter que passar pela discussão da transformação digital no sistema de saúde público. Então, não dá para tirar
essa aba, né, dessa conversa, porque falando de Brasil é exatamente isso. E é engraçado, porque se você for analisar os investimentos e a forma como é conduzida a evolução tecnológica nos sistemas de saúde, Portugal, por exemplo, investe muito pesado no teleatendimento, teletriagem, etc., justamente no âmbito público, para o quê? Para economizar. Então, você faz esse atendimento online, digital, que a gente está falando justamente dessas dificuldades relacionadas à proteção de dados quando você coloca as informações relacionadas à saúde no ambiente virtual, mas ao mesmo tempo é sim uma forma de gerar economia, de gerar eficácia. Eu entendo, muitas vezes os médicos ali já falavam que é virose, hoje em dia até estão aceitando, realmente é uma virose, entendeu? Mas antigamente qualquer coisa que você tinha, não, é uma virose, vai passar, entendeu? Hoje em dia... Eu tô achando que você tá assistindo muito Big Brother e que você tá querendo ser cancelado. Não, de maneira alguma, eu só tô sendo realista, entendeu? Quantas vezes... Vamos tirar a pandemia. Quantas vezes você foi no médico, tá lá quase morrendo, garganta estourada, o médico falou assim, não, é virose. Pô, fala pro telefone, é o que Portugal faz. Não, já é pra falar que é virose, atende ele, teleatendimento que tá tudo certo. Você não tem nem direito de reclamar da garganta, que você tá falando que tá estocando amoxicilina. Minha garganta nunca dá problema, porque a amoxicilina aqui é tipo Tilenol, entendeu? Nada mais vai fazer efeito, literalmente. Doutora, e deixa eu te fazer uma pergunta agora no âmbito da LGPD. Vamos tirar o SUS, vamos fazer de conta que não é o SUS que a gente está analisando, as partes de clínicas privadas, hospitais privados. Quais são as principais, ou melhor, quais são os principais problemas que, em termos de processo, vamos deixar o lado tecnológico um pouco de lado agora, que você acha que tem hoje os hospitais, clínicas, laboratórios, os top 3, vamos dizer assim? Quais são os problemas em relação a processos que essas clínicas, hospitais têm com relação à LGPD? O que eles têm que rever aí para começar a entrar nos eixos? Processos internos ou processos judiciais? Processos internos. Processo judicial. O interno. Só top 3 não vai dar. Ia ter que ser top 52. Bom, processos internos, olha, se eu falar assim, top 3, eu acho que nem tem como fazer uma mensuração, porque isso vai ser muito específico de cada tipo de atendimento e muitas vezes até de cada região. Porque você tem uma pluralidade de pessoas e de públicos muito grande. Você pode ter o hospital que atende lá classe A+, e que eu vou te falar que talvez o problema seja um painel que tem lá o nome das pessoas para fazer o atendimento e tal, o nome completo das pessoas lá, que eu já vi, inclusive. É muito comum isso, realmente tem. Mas ao mesmo tempo, eu posso te contar que eu tenho, assim, né, algumas experiências de acompanhar situações em que houve a entrega de exames, que foi uma coisa que você mencionou, a entrega de exames errados. Então, isso é trocado. E assim, se você falar assim, nossa, meu Deus, não, gente, isso não é o inesperado. Isso muitas vezes, né? Não tem motivo nenhum para fazer escândalo. Quantas vezes já trocaram um bebê? Vão reclamar porque trocou um examezinho? Aí, trocou prontuário. O cara tá ali pra operar o joelho e de repente ele volta de lá com operar do pé, alguma coisa nesse sentido. Já aconteceu. Mas a questão com relação a, por exemplo, entregas equivocadas, você parte até de uma situação em que no Brasil você tem uma quantidade de homônimos enorme, né, de nomes muito semelhantes, ou 100% parecidos. Então, assim, falar top 3, pensando em LGPD, eu tenho certeza absoluta, e aí eu vou tocar numa ferida aqui. Por exemplo, uma grande problemática, a vinculação do corpo clínico ou dos profissionais que fazem atendimentos em clínicas e hospitais, que muitas vezes não tem contratualização nenhuma. É simplesmente uma pessoa que vai lá, atende, tem a remuneração, mas você, inclusive, tem uma pessoa que acessa o banco de dados daquela instituição e você não tem controle nenhum. Então, isso é um problema do ponto de vista não só da LGPD, mas do próprio direito do consumidor, da própria responsabilidade civil. Então, assim, não é um problema novo, mas com a LGPD, a gente ainda tem mais uma camada
de responsabilidade sobre essas situações e que muitas vezes passam desapercebidas. Peraí, o cara chega lá para prestar um serviço sem vínculo nenhum, sei lá, ele recebe uma graninha, faz e vai embora, mas, é isso? Eu vou te dar um exemplo prático, não vou citar nomes, mais um amigo meu que é da área. Ele, por exemplo, amanhã ele não vai atender. Aí se ele pode combinar com algum outro médico que não é do hospital para ir lá cobrir a folga dele, ou cobrir alguma coisa que ele precisa fazer. Seja 1, 2, 3 dias. Esse médico vai lá cumprir o dever dele, mas ele teve acesso à informação sem ter nenhum vínculo com o hospital, sem às vezes o hospital nem saber quem é o médico, entendeu? E é algo que foi combinado entre aquele médico e o outro médico. E às vezes está lá, eles se negociam, se pagam por fora, e o hospital fica sem nem saber o que está acontecendo, muitas vezes. Isso aí eu sei que acontece. Me cancelam, hein, mas é. Não, é touché, acontece sim. Ó, esse podcast não é para profissionais da saúde. Fica bem claro aqui. Não é recomendado para profissionais da saúde, da tecnologia, da administração. Torcer pro médico não ouvir esse podcast. Não, também, é importante. Se você estiver ouvindo aqui, mas vamos lá. Isso aí não é erro do profissional, não é um problema com o profissional. A instituição deveria se resguardar melhor. Peraí, eu tenho aqui Não é só do profissional, não, né? O profissional eu até entendo. Minha esposa é médica, a gente vê como é que é a rotina dos caras e realmente precisam cobrir um outro. Ok, entendo isso. Mas por que não? Eu tenho aqui um cadastro desse cara. Pô, não vai machucar, entendeu? Cadastro. Não, mas a questão não é só o cadastro. Eu tô te dizendo o seguinte: vocês aí, né, que já. É o acesso, né? Exato, ele não tem um login. Anderson, você não vai mandar um amigo seu vir trabalhar no seu lugar, cara. Você vai emprestar para ele o seu login para acessar o sistema, vamos dizer assim. Você vai estar lá, o prontuário digital. Anderson, aí eu vou te fazer aquela pergunta que você fez. Mas, Anderson, por que a gente não tem um prontuário eletrônico que aí a gente conseguiria fazer uma gestão de acessos? Entendeu? Porque, por exemplo, hoje a gente tem alguns mecanismos... O cara olhou, tá logado lá, quem foi que olhou, não é isso? Acessou o quê? Tá aqui, tá logado. Mas aí o amiguinho vai passar o login e a senha. Então, por exemplo, essa é uma cadeia de desconformidade de processos que não é a LGPD que criou. Isso já existe antes da LGPD. Mas com a LGPD, quando a gente fala de gestão de acesso e acesso a informações que são dados pessoais sensíveis, você coloca mais uma camada de responsabilidade. E não podemos deixar de dizer que no caso específico da saúde por si só, essa responsabilidade não nasce com a LGPD. Há uma responsabilidade do ponto de vista ético, há uma responsabilidade do ponto cível, há uma responsabilidade do ponto de vista do consumidor. Agora, a gente acrescenta essa responsabilidade do ponto de vista da proteção de dados. Mas esses são problemas que são específicos da área, são específicos do setor, e que aí, nesse ponto, eu puxo a sardinha, porque fica muito claro que quem não tem conhecimento da área da saúde não vai conseguir trabalhar com LGPD nesse emaranhado de relações, porque são relações extremamente específicas, contratualizadas de maneira específica ou não contratualizadas em decorrência de práticas comerciais, né? De hábitos que são estabelecidos naquele mercado. Então, assim, quem não entende de saúde, muito menos entenderá como fazer com que a ideia da proteção de dados seja implementada dentro dessa área sem provocar uma cisão profunda dentro da instituição, porque isso é o tipo de coisa que se você força, chega um ponto que a pessoa fala, não, isso aqui é impossível, a gente não vai implementar isso aqui, eu não quero saber de LGPD, dado, que proteger dado não é para nós, a gente já tem muito trabalho aqui para fazer, some com isso aqui de perto de mim. Proteger em vários sentidos, né? No sentido de segurança, no sentido de armazenamento, no sentido de todos os sentidos possíveis. Na verdade, a gente passou aí escutando o pessoal de saúde por tanto tempo dizendo, né? Não, use camisinha, depois use máscara, use álcool 70. Agora a gente fala, use o kit anti-ransomware da acessório para proteger esses dados, pelo amor de Deus. É mais ou menos por aí.
Mas os cases emblemáticos que a gente tem até agora com relação a pensar na segurança das pessoas do ponto de vista de acesso à informação, tem 2 casos muito interessantes. Um da Finlândia, que foi uma clínica de atendimentos terapêuticos lá, em que houve a invasão do banco de dados e haviam informações sobre os atendimentos dos pacientes. Os pacientes começaram a ser chantageados, né, porque era terapia psicológica e tudo mais. E o caso do hospital na Alemanha, se não me engano, em que houve um ataque, o sistema ficou suspenso, eles não conseguiram fazer o recebimento de uma paciente, ela teve que ir para um hospital, se não me engano, acho que 30 quilômetros de onde ela estava, e não chegou, não deu tempo de chegar. Então, a gente muitas vezes não consegue materializar o possível dano à vida, pensando do ponto de vista de um risco tecnológico, de um risco de invasão e de acesso indevido a dados, mas quando a gente está falando de saúde, tudo pode representar um dano à vida. As consequências vêm em escala, né? Inclusive, esse caso da Alemanha me lembra... É terrível o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Esse caso da Alemanha me lembra Nerso da Capitinga, que ele morreu. De quê? Foi de vírus. Foi de ransomware. Caraca. De ransomware. É a primeira morte por ransomware documentada, né? Que eu imagino que já deve ter tido alguns outros profissionais de segurança da informação que devem ter morrido aí por causa de problemas, mas documentado oficialmente essa é a primeira, entendeu? Mas são situações extremamente específicas da área, e quando a gente pensa aí, trazendo para a nossa realidade. No Brasil, se a gente chegasse ao ponto de pensar sobre uma situação como essa, por óbvio que a gente analisa do ponto de vista de que é uma invasão de terceiro, e muitas vezes a gente tem a excludente de culpabilidade relacionada a isso, mas a gente corre o risco de uma alegação, por exemplo, de omissão de socorro, né? Chegou com um paciente lá, precisava ser atendido, não tem como te atender porque o sistema está fora do ar, né? E a pessoa fala assim, o médico não pode me atender porque o sistema... Não é que o médico não pode te atender, ninguém consegue te atender porque a gente não está conseguindo fazer nada, né? Essa é uma questão importante que precisa ser pontuada. E principalmente a partir do momento em que cada vez mais o atendimento estiver estabelecido com base em funcionalidades tecnológicas, a gente vai precisar do sistema, né? Próxima pergunta, até a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, doutora, com o Anderson. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? A área de saúde toda sobrecarregada, a gente sabe como é que tá, os UTIs aí em Goiás já em 100%, ou seja, não tem mais vaga. E como é que tá a cabeça do administrador do hospital, das clínicas, para implantar LGPD num momento tão delicado, né? Que assim, para todo mundo tá uma situação difícil, mas para eles a pressão é muito maior, né? Eles estão vivendo ali numa constante adrenalina, numa constante situação de perigo desde de março do ano passado, ou seja, não é algo tão simples assim para separar e tentar implantar agora a LGPD. A gente sabe que pode estar tendo bastante dificuldades aí os administradores. Na verdade, o que o Gomes falou sobre não estar vendo essa demanda, eu acho que é muito mais porque eles estão gerindo prioridades, né? Infelizmente, a gente precisa ser realista, porque com a lotação e com essa demanda e com até escassez de médicos profissionais, não tem, né, cara? De tudo, né? De força de trabalho e etc. Você tem que gerir o que você consegue fazer primeiro. Então, é muito mais sobre... A gente entende, né, que já houve o vacatio, já houve os 2 anos, a gente teve o recorte, né, de que as multas passam a ser aplicadas a partir de agosto, mas mesmo assim, para a saúde, talvez não tivesse um momento pior para surgir mais uma obrigatoriedade. Então, é muito mais sobre tentar gerir essas urgências e emergências do que, imagina, até pensando na prática, como é que uma consultoria, se você precisar, por exemplo, ir lá fazer uma avaliação de ambiente, né?
É só remoto, doutor. Eu sinto muito, mas é só remoto. A gente não vai lá. Não é o momento ideal para entrar no ambiente hospitalar. Eu estou evitando até fazer meus exames. Imagina ir lá para fazer uma avaliação de segurança. Depende. Vou ganhar uma vacina? Talvez aí eu posso. Veja bem, você não é profissional da área de frente, não. Você ir lá implantar a LGPD na segurança da informação deles não significa que você é profissional. Agora, esse é um ponto que parece muito óbvio, mas infelizmente para muita gente não é, tá? A gente tem casos e casos e casos. Minha esposa, que está frequentemente de plantão, vive falando, cara, a mãe levou a filha no plantão do hospital, ali no olho do furacão, porque a menina estava com a coceira na perna já há uma semana. Um negócio totalmente sem motivo de estar num ambiente desse, expondo a risco. As pessoas não têm muita noção, não. Então, lembra daquela conversa inicial sobre o hipervulnerável, a falta de, vamos dizer, concatenar, né, as informações? Inclusive, esse é um dos gargalos do atendimento em saúde, que a proposta é justamente de que o teleatendimento possa ajudar na economia. Por quê? Porque hoje o brasileiro, infelizmente, ele passou a utilizar a estrutura de pronto-socorro como se fosse o atendimento agendado. Só que o pronto-socorro é muito caro, porque você tem ali o profissional à disposição fazendo turnos, né, fazendo plantões, e o pronto-socorro não é para esse tipo de atendimento. É para o pronto atendimento, aquele atendimento está ali, urgência e emergência. Então, se você tivesse uma sistemática pelo menos da teletriagem, né, da avaliação, porque muitas vezes, gente, a gente tem que entender o fator humano dentro dessa sistemática. O paciente, muitas vezes, ele quer ser ouvido, ele está com um problema, ele pode até estar com enxaqueca, alguma coisa do tipo, mas o que ele quer é atenção, ele quer ser ouvido. Então, dentro do atendimento de saúde, existem esses pormenores que acabam impactando em toda essa logística e em todo esse desenrolar de como esse serviço é ofertado. Então, a ideia é que o cara que está com uma simples dorzinha de cabeça não vá lá desafiar Darwin, mas que ele possa simplesmente... É tipo o usuário abrindo um chamado. Para o usuário tudo é prioridade, entendeu? Nossa, meu teclado aqui, ó, não está funcionando uma teclinha. O G não está digitando, e como é que eu vou viver sem o G? Não dá. Isso não foi uma piada de ponto G. Inclusive, o professor Eduardo Cordioli, que é o chefe da telemedicina lá no Einstein, o chefe médico, acho que é essa a categorização que eles usam lá, ele tem uma frase que eu acho ótima, ele fala, olha, a melhor sala de espera do mundo é a sala da sua casa. Então, assim, teria coisa melhor do que você ficar esperando o atendimento, do que você estar sentado na sala da sua casa, no seu escritório, enfim, aonde você gostaria de estar, do que você ter que ir para o consultório e ficar lá e esperando e todo aquele rolê. Eu super concordo com ele, porque, inclusive, eu tive a experiência de esse mesmo problema que o Diogo falou, de nariz entupido, o meu é alergia. Aí lá em, sei lá, abril do ano passado, eu falei, gente, eu preciso tratar essa alergia, porque não vai dar para passar a pandemia inteira achando que toda vez que eu tô com o olho coçando ou espirrando, é Covid. Não dá, não tenho estrutura psicológica para isso. Aí eu falei, não, vou tratar a alergia. Fui lá, fiz os exames, me atendeu super bem, e eu tinha que voltar para levar os exames. Eu liguei para assistente dela e falei, olha, é só para levar os exames, ela não faz por videochamada, não? Não, você tem que vir aqui para ela te ver. Aí eu fiquei pensando, para me ver? Para que ela quer me ver, né? Afinal de contas, era só alergia, não era nada. Dá para fazer de... videoconferência, né, também, que seja, né? Aí eu pensei, tá bom, já que ela disse que ela tem que me ver, eu vou lá. Gente, eu marquei, né? Porque o aquariano, às vezes, ele é rancoroso. Eu falei, eu vou cronometrar quanto tempo eu vou ficar aqui. Aí o prédio lá, daqueles estacionamentos né, dos andares, e um saco entrar lá, eu fiquei 7 minutos dentro do consultório da médica, e eu demorei mais tempo para estacionar o carro e depois tirar o carro, pagar o ticket, do que dentro do consultório. E aí eu falei, podia ter sido uma videochamada.
né, poderia ter sido uma videochamada. Agora, doutora, tem um lance que é o seguinte, existe um medo, né, e eu vi esse medo sendo descortinado, desbaratado com a pandemia, porque as pessoas têm um avesso à videochamada, tudo e tal, que agora com a pandemia houve uma liberalidade maior com isso, as pessoas estão começando a praticar, pode ser É o famoso só tem tu, vai tu mesmo. Sim. E aí obrigou as pessoas a tomarem isso de forma mais natural, né? Porque era só para te ver, perfeito, mas há uns meses atrás, posso colocar, não meses, não, né? A gente já tem mais de um ano de pandemia aí, mas vamos colocar aí 2019, no meio de 2019 lá, você tá numa chamada com alguém e você pede para abrir o vídeo, a pessoa, você quer me ver por quê? Né? Você quer olhar o quê aqui? Né? Não. E agora a pessoa já te chama, essa mesma pessoa já te chama em vídeo com um sorrisão na cara. Oi, tudo bom? Porque se tornou o novo normal, né? Então pode ser... Na verdade, a gente vai se tornar todos hologramas, né? As pessoas não vão existir mais, a gente vai ser só um holograma numa tela. E a gente já está se habituando a isso. Sim. Tá faltando só evoluir a tecnologia de holograma, na verdade, porque já está todo mundo aberto para a ideia. Vamos baratear, né? Baratear, com certeza. Nome, endereço, CPF, RG, CNH, CTPS ou certidão. Querem saber até a minha religião. Vai por e-mail, pelo zap ou por aqui. Manda uma foto, vídeo e até voz pra ouvir. E até nude no pacote pode ir. Dados sensíveis, melhor é tratar. LGPD eu vou implantar. LGPD eu vou implantar. E com a C-Software posso contar. Vamos para considerações finais, então, doutora. Me parece que LGPD na saúde vai ter que ser meio homeopatia, né? Vai devagarinho, aos poucos ali, mostrando resultados, porque com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, será que vai dar para ser mais agressivo? Eu acho assim, para aquelas empresas, para aquelas pessoas que estão envolvidas na área da saúde e que não foram impactadas diretamente pela pandemia e que conseguem estabelecer algum tipo de força, né, de trabalho agora para se dedicar a isso, é interessantíssimo que faça o quanto antes, porque até mesmo por conta da disponibilidade dos profissionais para atender essas empresas. É aquela coisa que a gente vem falando, no momento em que todo mundo, né, fala, olha, não tem mais jeito, a gente vai ter que fazer, não tem gente suficiente para fazer. Então, é bom pensar por esse lado, porque a gente tem instituições, por exemplo, que realizam procedimentos que nada tem a ver com a pandemia. Então, talvez fosse possível pensar nisso agora. Por outro lado, para aquelas hospitais, principalmente aqueles que estão envolvidos no atendimento a pacientes de Covid ou que tem o seu corpo clínico, sua força de trabalho muito envolvida em outras instituições que também estão fazendo esse atendimento e que é um esforço nesse momento improvável, impossível, que ela comece a colocar isso pelo menos na mesa, né, para debater esse assunto na seguinte situação, gente, acabando que vai acabar, né? A gente tem fé que vai acabar. Acabando esse momento tão ruim que a gente está vivendo com relação à pandemia, que isso entre como prioridade, porque vai entrar como prioridade já estando atrasado, né? Então, que pelo menos isso esteja no radar, porque é necessário. É isso aí, não dá para ficar parado, né, doutora? Temos que, mexendo mais ou menos, é melhor começar a fazer algo, porque senão... Porque querendo ou não, a gente está vivendo uma pandemia digital também, né? A quantidade de invasões que estão acontecendo e aquele negócio. A vacina, não existe vacina para isso, porque se tem uma coisa que a gente sabe... não tem como. Você vai ter que tomar a sua cloroquina aí de prevenção, porque não existe vacina para invasão. Aí nesse ponto, o que eu quero deixar de recomendação para você ouvinte que é profissional de TI na área de saúde é você
dar o máximo de atenção possível também para a segurança. Por que não? Porque processo, você vai definir qual dado você está guardando ou não está guardando, mas o fato é que você já está guardando errado ou certo do jeito que está já faz muito tempo. Então protege o que está guardado, pelo amor de Deus. E aí eu recomendo muito vocês fazerem contato conosco, falar com o Gomes sobre o nosso kit anti-ransomware, falar sobre o Assessment LGPD, que vai te ajudar a proteger a TI da empresa, que eu acho que é um outro... Você não é médico, cara. Você, gestor de TI, você não é médico. Então cuida da saúde da TI enquanto é tempo, porque o bicho vai pegar. E não adianta depois você chegar nos médicos e falar que é virose, não, porque não vai colar, entendeu? Doutora, muitíssimo obrigado mais uma vez aí pelo excelente podcast. Com certeza vamos encontrar em outros. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade mais uma vez. Desculpa aí, né, que às vezes eu desembesto a falar, porque realmente esse é um tema... Mas é importante. Que é, assim, o objeto de estudo mesmo da minha atuação, porque é um tema que conecta a saúde e conecta o digital. Então, falar sobre transformação digital, sobre os reflexos dessa necessidade da proteção dos dados, qual é o limite da privacidade, etc., é sempre um tema muito, muito, muito interessante. Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero que o pessoal que está aí envolvido no setor da saúde consiga, de alguma forma, encontrar uma maneira de começar a tratar do assunto e começar a colocar isso no radar como uma ação necessária e precisando da gente, a gente fica aí à disposição e que a gente passe por esse momento o quanto antes que isso chegue ao fim para que a gente possa continuar os nossos trabalhos a todo vapor. Isso aí, doutora, as suas desculpas não são aceitas. Os microfones do Pod Café estão abertos para que você fale à vontade. Nós já estávamos com saudade, certeza nossos ouvintes também. E agora vamos fazer um convite aqui. Diogo, conta para ela do bolão. Ah, doutora, nós temos agora o bolão da primeira multa da LGPD. Então você, ouvinte, já está acostumado, manda um e-mail para podcast@podcafeti.com.br com o nome da empresa, a primeira empresa que vai ser multada pela ANPD. Se você acertar a empresa, não importa quantas pessoas acertarem, vocês vão receber o kit com caneca personalizada, café, caixa, com do Pod Café da TI. Lembrando que é apenas os e-mails corporativos e não mande mais nada, só o nome dessa empresa. E o bolão aqui tá pegando fogo. Já sem nome, sem nada. As empresas de telefonia estão disparadas aí as apostas dos nossos ouvintes. A galera tá apostando em telefonia, mas eu vou botar um fogo aqui, que não é só telefonia, não. Tem outras empresas aí carregando... Olha, as prestadoras de serviço no geral, especialmente os grandes serviços, né? Luz, água, esses caras também estão com a mira na cabeça. Fica a dica para fomentar os palpites. Estou curioso de quem é que vai levar essa multa. Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast@podcafeti.com.br